Fala galera, Xande aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar para vocês como estar criando resoluções personalizadas aí para os seus jogos e assim tá conseguindo utilizar resoluções normalmente que não são suportadas originalmente pelo jogo ou resoluções mais competitivas dependendo do game, né? Normalmente o pessoal pesquisa muito isso para utilizar resoluções esticadas aí nos jogos, né? E essas são algumas das formas que você vai poder fazer, tá bom? Então eu vou mostrar duas aqui, que são as principais, mas você pode usar também, independentemente da sua placa de vídeo e do seu computador, tá? Porque já já vocês vão entender o porquê. Mas então, sem mais delongas, vamos lá. Então eu vou mostrar aqui, primeiro, a parte da placa de vídeo, que vai mudar um pouquinho. A Intel, a Nvidia e a AMD, cada uma tem o seu jeito, cada um tem o seu método. Basta você acessar o painel de controle e procurar nas opções de vídeo se tem a funcionalidade de você criar uma resolução customizada. Porém, se não funcionar ou se você quiser uma forma universal, eu vou mostrar para vocês um programinha logo, tá? No caso de quem tem Nvidia, então o que você vai fazer? É bem tranquilo. Você vem aqui, você abre aqui o painel de controle, tá? Ou você pode colocar aqui Nvidia Control Panel, tá? Ele já vai abrir aqui o painel de controle. E aqui você vai ver que tem a resolução e você vai poder clicar aqui em personalizar. Algumas pessoas às vezes estão usando pela primeira vez e acaba se deparando com isso, né? A pessoa acha que não tem como personalizar a resolução e tudo mais. Ou a pessoa seleciona aqui e normalmente você não vai conseguir mesmo, tá, pessoal? Isso daqui não é bug, é porque realmente ele não deixa, tá? Agora o motivo eu não sei explicar, mas se você selecionar aqui desse menuzinho, no caso da Nvidia, ele não vai funcionar. Você tem que descer aqui para baixo, você vai procurar essa guia escrito PC, tá? E você vai clicar nele. Aí você vai ver que ele ainda não vai exibir, porque ele vai entender que você mudou a resolução. Então você pode clicar aqui em aplicar, mesmo que seja a mesma resolução, ó. No caso não mudou nada. E agora ele atualizou e apareceu esse botão, tá? Então se acontecer isso, basta você fazer isso. Se você mudar a resolução, ó, ele já vai sumir, achando que você personalizou ela, entendeu? Então, basta você clicar em aplicar e ele volta a exibir, beleza? Depois, você clicando aqui em personalizar, você vai ver aqui que no meu caso já tem algumas que eu criei personalizadas, tá? O seu provavelmente não vai ter nada aqui inicialmente, só vai ter essas resoluções pré-definidas aqui pelo monitor. Claramente não fazem muita necessidade, né? Então o que você vai fazer? Clica aqui em criar resolução personalizada e aqui não tem segredo, você pode colocar aqui até uma resolução maior do que o seu monitor suporta originalmente, tá? Ou menor, e você pode colocar a taxa de hertz, a taxa de atualização. E aqui não tem muito que dá para você fazer se a sua intenção for colocar, por exemplo, uma taxa além do que o seu monitor suporta. A única coisa que você pode tentar fazer é diminuir a resolução original. No meu caso, como o meu monitor é um monitor Quad HD, ele tem um clock de pixel absurdo, então dá para eu colocar mais hertz aqui se eu diminuir a resolução, né, pessoal? Mas nem todos os monitores vão permitir isso. Mas aqui vai da sua imaginação, então você pode colocar aqui, por exemplo, eu gosto de usar em jogos competitivos essa aqui, 1440 por 1080, que é uma resolução 4x3, um pouquinho mais esticada e que ainda aproveita a qualidade do Full HD, né, por ser 1080. E aqui eu até posso tentar colocar uns 250, 260 Hz, e eu não tenho certeza se vai ou não, mas eu poderia clicar aqui, só não vou clicar para ele não mudar a resolução no meio do vídeo e acabar desalinhando, né. Mas você pode criar a resolução e não tem segredo. Aí depois que você criar, ela vai vir desmarcada aqui, tá? Talvez ela venha desmarcada. Aí basta você clicar aqui e você dá um OK. Ele já vai salvar as resoluções personalizadas que você criou, tá bom? E aí você já vai tá vendo ela aqui no menu, certo? E aí se você tiver o jogo, é só você reiniciar ele, tá? Para ele poder pegar a resolução nova ou abrir, que ele já vai estar pegando, beleza? E fora isso, não tem mistério. Agora, o outro programa é esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Se chama Custom Resolution Utility, que é um programa justamente feito para isso. O foco dele é só ser um programa de resolução, tá? Então, eu já baixei ele aqui. Basta você clicar ali em download, ele vai criar esse arquivo zip, certo? Você vem aqui e extrai ele. Feito isso, você já vai ver aqui. Se caso você criar alguma resolução e bugar, você pode resetar aqui. E agora eu vou abrir aqui o programa. Agora que executou, como que funciona aqui? Ela parece meio confusa essa interface, mas eu vou explicar para vocês certinho. Aqui ele vai dar algumas pré-definições, que ele fala established, que seriam resoluções estabilizadas, né? Então agora abriu a interface do programa e você vai ver aqui esse monte de coisa. A princípio pode ser meio confuso,
mas é bem tranquilo. Aqui na esquerda tem as resoluções pré-estabelecidas, né, pelo programa, algumas das comuns que o pessoal às vezes acaba utilizando, tá? Mas aqui você pode simplesmente ignorar, porque muito provavelmente você não vai usar ele, tá? Depois você tem aqui onde você seleciona qual monitor você quer, e isso é muito importante você saber qual que é o seu modelo, qual que é o monitor, certo? Às vezes ele vai dar o nome, às vezes ele pode dar só o modelo, e por aí vai, né? Normalmente são esses dois aqui, que nem você tá vendo, Active, que são os monitores ativos, tá? Então você pode escolher, ó, e aqui ele já deu a resolução. Se você ficar na dúvida, vai clicando e vendo o que aparece, né? Se eu clicar aqui, por exemplo, eu vejo que tem a resolução detalhada, que seria a minha resolução principal, e as suportadas, tá? Então isso que é importante você ver. Então, selecionou o que você quer, que no meu caso é esse aqui, que é o meu principal. Você vai ver que tem aqui, ó, Detailed Resolutions, tá? E aqui vai ter as Standard. A princípio, você vai clicar nesse ADD aqui, desse primeiro, e você vai conseguir criar uma resolução, tá? Aqui você pode deixar no timing, você pode deixar manual, mas se você quiser dar uma pesquisada depois e ver para cada caso, você consegue estar olhando aqui esses outros, tá? Mas por padrão deixa aqui, certo? E aqui você vai fazer a mesma coisa do outro, aqui você vai mudar a resolução para o que você quiser, então 1440 por 1080, por exemplo. Aí aqui o refresh rate, você pode colocar quanto você quiser, né? No meu caso aqui, ó, 240 Hz. Você também pode dar uma brincada e tentar colocar às vezes um Hertz um pouquinho maior, tá? Normalmente você tem que respeitar o pixel clock do seu monitor, você vai ter que ver originalmente qual que é o pixel clock dele, né? Então vamos ver aqui, ó, se ele vai exibir os 240. E aí depois que você tiver preenchido a sua resolução, basta você dar um OK, e aí você já criou a sua resolução personalizada, tá? Qualquer coisa você fica de olho no Range Limits aqui. O meu, por exemplo, ele conseguiria teoricamente até 1080 MHz. Então eu poderia fazer, por exemplo, essa questão aqui, ó, 2560 por 1440. E você vai ver que aqui, ó, ele vai ficar muito perto do total. E em certos casos ele vai exibir dessa forma, mesmo que originalmente ele suporta isso, tá? Então às vezes você vai se deparar com isso no programa, tá? Que aí você nem sempre vai conseguir definir aqui, você vai ter que fazer alguns testes, tá? Mas a princípio, quando você pegar aqui, deixa eu pegar essa resolução, ó. Ele não vai deixar eu colocar 240, né? Então, em certos casos, ele acaba não deixando, mas você pode criar, por exemplo, alguma resolução menor e às vezes até colocar mais, né? Eu acho que 260 aqui, ó, 270. Posso tentar até esticar a taxa de atualização dele, né? Você consegue fazer overclock, por exemplo, ele suportou. Só não vou dar um OK aqui porque ele pode acabar mudando a resolução no meio do vídeo e zoar, né? Mas o porquê que eu falei pra você clicar aqui no Detailed Resolutions, porque se você clicar aqui, você vai ver que ele não vai ajudar muito nessa questão, ele não vai deixar você fazer muita coisa, né? Você até pode colocar aqui, né, 2560 por 1440, 240 Hz, só que ele fica mais limitado, entendeu? Então não tem muito que você pode fazer. Então o correto é você vir aqui, colocar isso e dar um OK, né? Aí ele não vai personalizar a princípio, mas em certos casos, você vai ver que aqui ele já vai aparecer, dependendo da resolução. Ó, o 1440 por 1080 já tá aqui, né? E acho que só o outro, eu não sei se eu cheguei a ativar outro, mas ele vai exibir aqui as suas resoluções, tá? E no painel da NVIDIA também você vai conseguir ver. E aí no jogo você também conseguirá utilizar essas resoluções, tá? É uma forma legal para você tentar fazer overclock. Se a sua intenção for fazer overclock, dependendo do monitor, o CRU vai ser um programa melhor do que o da placa de vídeo, mas vai dos seus testes aí. Lembrando que overclock dizem que pode danificar o monitor, mas eu já tive muito momento que eu usei o monitor overclockado aí para 20, 30 Hz, né? Então, por exemplo, eu fui de 144 para 165 no meu antigo e ele funcionava, né? Então, normalmente é difícil dar problema, mas lembrando, né, vai por sua conta e risco, tá bom? Mas no geral é esse o vídeo, eu vou ficando por aqui, um abração e até a próxima.